Investimento nos Estados Unidos é só para rico. É, realmente, mas rico de conhecimento e não de dinheiro somente. E se você não entendeu, é que eu estou dizendo que hoje em dia o mercado americano está muito mais acessível do que era, por exemplo, há 20 anos atrás. Hoje já é possível você morar no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, em qualquer lugar do mundo e simplesmente você investir no mercado americano. E olha, mesmo que você também more nos Estados Unidos e seja ilegal, inclusive, isso não importa. Não é requisito ter documentos americanos ou sequer falar inglês. Ou até mesmo, de repente, ter visto para viajar para a terra do tio Sam. Não precisa de nada disso. Mas você pode, sim, investir em todas as empresas que você quiser e, melhor, claro, lucrar muito com essas empresas. É por isso que a riqueza que eu disse que é de conhecimento é o que mais importa, porque o conhecimento ele liberta você, ele abre a tua mente justamente para você conseguir visualizar aquilo que antes de repente você não enxergava, que poderia estar até na tua cara, mas você de repente não estava atento para aquilo ou não tinha acesso àquela situação. Hoje você tem, com o advento da internet, tudo ficou muito mais fácil. Literalmente, o mundo está na tua mão. E claro, eu acho que é aquele ditado muito conhecido que fala assim, ó, a ignorância ela aprisiona a gente, mas o conhecimento é justamente a chave que vai nos libertar. Então o que eu estou trazendo agora para você é o conhecimento de que você pode fazer muito mais dinheiro do que você imagina usando as ações das empresas americanas. Então, claro que talvez você me pergunte, mas e por que eu ia querer investir nos Estados Unidos de repente? Bom, aí realmente só vai valer a pena se você tem em mente que você gosta de ou precisa de segurança, você quer multiplicar o seu dinheiro, você quer ter liberdade financeira ou de repente você quer trabalhar menos e ganhar mais. Agora, se isso não interessa para você, esse vídeo realmente não é para você. Pode voltar para a tua vida de trabalhar sem parar e nunca ter dinheiro para nada, não tem problema também. Mas se você sonha um dia viajar o mundo, comprar o que sonha, ter uma vida bem melhor do que hoje você tem, então fica aqui comigo que neste vídeo eu vou te falar muita coisa que é para mudar a tua visão e mais a tua vida, porque eu vou te trazer informações que valem ouro e vão te ajudar a mudar o seu rumo e deixar de somente ver as pessoas que você considera de repente serem até menos capazes que você e muitas vezes mais novas também, tendo de repente vidas extraordinárias e você não sai do seu lugar. Complicado, né? Mas ó, meu nome é Eduardo, nesse canal aqui eu trago um conteúdo então para te ajudar com as tuas finanças e também eu dou dicas de como você pode investir nas bolsas de valores americanas e claro, ganhar em dólar. Sendo esse já um tema que interessa a você, se inscreva no canal, ative também o sininho para você não perder nenhum dos outros conteúdos. Mas uma informação importante é que, ó, eu vou mencionar exemplos de investimentos aqui, ações, por exemplo, mas eles são ilustrativos e eles fazem parte desse conteúdo que é educativo. Por isso é que antes de você fazer os seus investimentos, faça também suas próprias pesquisas e nunca mesmo invista baseado somente na opinião de qualquer outra pessoa. Olha só, o movimento do mercado americano, né, hoje, ele só vem crescendo ao longo das décadas, eu diria até dos séculos. Afinal de contas, ele começou no final do século XVIII e automaticamente ele já entrou no século XIX muito ativo e, claro, agora no século XXI, então, o que a gente vê é um movimento estrondoso financeiro, porque, claro, cada vez mais empresas buscam o mercado americano para oferecer suas ações, porque sabe que aqui é a meca do capitalismo, é onde o dinheiro ele tenha encontrado muitos parceiros, eu diria, porque aqui ele se multiplica e porque as empresas elas estão focadas em desenvolver produtos, em entregar serviços. Por isso, então, é uma grande vitrine para as empresas estarem aqui nas bolsas americanas. Por isso, claro que o mercado americano ele se tornou, então, um alicerce da economia mundial. E com razão. O mercado de ações refere-se ao conjunto de mercados e bolsas onde ocorrem as atividades regulares de compra e venda e emissão de ações de companhias que antigamente eram talvez fechadas, hoje elas são abertas justamente para atrair investidores e elas se tornam potências, né? E nesse caso, né, só as duas, para você saber, as duas principais bolsas americanas, que seriam a NYSE e a Nasdaq, ou seja, a NYSE e a New York Stock Exchange, elas movimentaram juntas até agosto desse ano, de 2021, 51 trilhões de dólares. Só para você ter um parâmetro de comparação, a Bolsa Brasileira, chamada de B3, ela opera pouco mais de 1 trilhão. E se a gente ainda for pensar no que se refere ao nosso país Brasil, por exemplo,
todas as riquezas produzidas em nosso país em 2020 foram de 1,4 trilhões. Ou seja, as bolsas americanas movimentaram dezenas de trilhões de dólares mais que todo o Brasil produziu em um ano inteiro. Isso mostra, então, a capacidade de liquidez do mercado financeiro. Ou seja, investindo em boas ações, no momento que você precisar do teu dinheiro, é rápido e é fácil vender o que você comprou e transferir os seus lucros para o conforto e para a segurança da tua conta corrente, por exemplo. Isso mostra que você pode operar no mercado de ações dos Estados Unidos e mais do que isso, né? Claro, então nesse contexto, lucrar com isso, comprando e vendendo ações. Mesmo não sendo um cidadão americano, esse é o melhor ponto. Isso porque as ações e títulos dos Estados Unidos são de fato, claro, sempre regulamentadas pela lei americana, mas isso tudo é justamente para proteger o capital, o dinheiro, né, no caso, de quem está investindo. E, claro, tornar o mercado de ações cada vez mais atrativo, literalmente para o mundo todo. Então, não existem leis específicas que vão proibir os cidadãos não americanos de investir no mercado de ações dos Estados Unidos. O que há, na verdade, é muita proteção a todos os investidores. A começar porque existe a SEC, que é a Security Exchange Commission, que é uma agência governamental que funciona como a Comissão de Valores Mobiliários aqui dos Estados Unidos. Ela é uma agência federal e independente que regulamenta e controla os mercados financeiros. Então, quer você seja um estrangeiro residente nos Estados Unidos ou um cidadão de outro país, qualquer lugar do mundo, morando com documentos ou não em solo americano, você simplesmente pode se valer do mercado de ações para investir e lucrar com isso. Então, as oportunidades estão literalmente na tua cara, caso você queira investir. Os dois mercados de ações mais lucrativos dos Estados Unidos, que eu falei então, seja a NYSE ou a Nasdaq, né, eles oferecem aos investidores a chance de comprar e vender ações do mundo todo, que são negociadas, claro, que diariamente nesses mercados, e muitas das empresas listadas nas bolsas de valores aqui dos Estados Unidos, provavelmente, claro, você já ouviu falar, Alibaba, Amazon, Coca-Cola, Google, Microsoft e milhares de outras que de repente você nem ouviu falar e são tão lucrativas quanto, inclusive. Graças ao sucesso e às negociações de alto perfil no mercado americano, essas empresas, elas literalmente tomaram o mundo com seus produtos e serviços. E claro, os cidadãos não americanos, eles nesse caso podem, e eu diria até que devem, se querem lucrar, aproveitar para negociar justamente nesse mercado americano de ações, porque vai ter muita possibilidade e com certeza muitos produtos, muitos ativos que vão atender às suas necessidades. Principalmente, claro, porque então não há regulamento que impeça você de fazer. E isso, veja que é tudo feito de modo online. Você não precisa pisar em solo americano se você não quiser. São feitos através de plataformas digitais que rodam em computadores ao redor do mundo. E claro, você pode acessar do teu computador, dos tablets, dos celulares, tudo do conforto e da segurança de onde você estiver no planeta. Olha só, no início do vídeo eu mencionei 4 pontos para você. Segurança, se você queria segurança, multiplicação do teu dinheiro, liberdade financeira e também trabalhar menos e ganhar mais. O que eu vou fazer agora então? Eu vou falar de cada um desses pontos um pouquinho melhor para você entender e visualizar do que eu estou falando. Para começar, vamos falar então de segurança, que é o que obviamente... Eu não vou dizer que todo mundo, mas 99% das pessoas querem sentirem seguras, estarem seguras, né? Então, olha só, os mercados dos Estados Unidos são os maiores do mundo, como eu já falei. Seja em ações, em títulos ou a própria moeda, no caso, né, o dólar. Isto tudo se deve, claro, ao tamanho da economia americana e à natureza altamente regulamentada desse mercado americano, em termos de leis que existem e são, acima de tudo, de existirem, elas são obedecidas aqui. Principalmente em termos de proteção de patrimônio das pessoas. A economia, ela se torna mais estável. Por mais que se fale que nesse tempo, tá complicado, os Estados Unidos e tal, eu pergunto, qual país não está? E daí, muitos haters falam, mas olha, os Estados Unidos tem isso, tem aquilo. Ok, esse tem problema? Com certeza, como qualquer outro lugar do mundo. A pergunta é, qual é o melhor então para você investir? O que você me sugere então? Olha só, não tem uma solução, né? Pois é, apontar problema não adianta muito. O que importa na vida são soluções. E o que eu estou trazendo para você agora é solução. Então, a melhor solução nesse momento é justamente se apoiar em economia forte,
com moeda forte e com segurança jurídica. Entende? Qual outro país você consegue isso? Pois é uma pergunta que sempre fica no ar, fica meio, não existe. Ou você tem a resposta, ou faz o seguinte, sai da frente que eu preciso passar. O seu futuro depende de você, não da opinião dos outros. Cuidado com isso. Por isso que a economia aqui nos Estados Unidos, ela é sim estável, a moeda é forte e as leis são obedecidas. Então é uma combinação perfeita para atrair investimentos do mundo todo. Veja que tudo isso, quando a gente compara com o Brasil, por exemplo, nos leva a uma conclusão simples. Arriscado mesmo é ficar exposto somente a investimentos que geram retornos em real, por exemplo. E uma vez que você escolha a corretora certa para investir, o que você vai ter é um acesso rápido e fácil a um universo de possibilidades. São produtos, são ativos, né, de investimento como ETFs, como REITs, como bonds, que são os títulos do Tesouro Americano. Enfim, é uma gama gigantesca de ações de empresas. E claro, precisando vender os teus ativos e capitalizar, isto tudo está na segurança de que seu dinheiro está sendo guardado e vai ser disponibilizado para você quando você quiser. Olha só. Agora, ponto número 2, multiplicação do seu dinheiro. Esse ponto já está ligado àquela quantidade de ativos que são produtos que você escolhe que podem te dar retornos extraordinários à medida que você saiba o que você está fazendo. Por isso, evite, pelo menos no princípio da tua vida como investidor, da tua caminhada inicial, aquelas empresas mais arriscadas. Em geral, são empresas menores. Então, se você se dedicar a grandes empresas, eu tenho até um vídeo aqui no canal falando das chamadas Blue Chips, que são aquele grupo de empresas que elas já são gigantes e elas continuam crescendo, porque elas pegam o dinheiro que entra nelas, o lucro delas, e a grande maioria dessas gigantes, inclusive, pagam dividendos. Você ganha duas vezes, você ganha com a valorização da ação e ainda ganha com os dividendos. E claro, elas não são empresas tão voláteis quanto as menores. Quanto menor a empresa, mais volatilidade ela vai ter. Claro que tem mais possibilidade de crescimento, mas se você está começando nesse mundo, é óbvio que é melhor você, aquela ideia, você vai entrar no mar, não sabe nadar, faz o seguinte, vai testando a profundidade primeiro até você conseguir entender como funciona e você puder, então, a partir disso, dar as tuas braçadas. Então, vai com calma. E claro, com produtos que de repente você já conhece, empresas que você conhece, então evite arriscar com aqueles produtos que ainda não estão, daquelas empresas que ainda não estão sedimentadas no mercado e o público consumidor em geral ainda não está muito familiarizado com o que elas entregam. Só esse é um detalhe, é uma informação importante para você observar. Eu quero dizer, claro, que com isso, que pelo óbvio, né, é a boa escolha na hora da compra que vai gerar os retornos que vão premiar você no futuro. Para isso, então, você buscar grandes players de mercado é uma boa dica para você começar. Olha, então, nesse ponto aqui, é importante você também estar observando que isso tudo, essa movimentação financeira, o que cada investimento vai te entregar, ele vai te levar ao terceiro ponto que eu vou falar agora, que é liberdade financeira. Aqui é aquela máxima, você vai esperar para viver a vida só quando chegar no final dela? Qual que é a tua resposta disso? Isso quer dizer que vai ficar, então, de repente, amarrado ao que você faz durante décadas, sendo alimentado por uma expectativa de vida melhor na aposentadoria? Complicado isso, né? É justamente para evitar essa situação na tua vida que os investimentos em dólar e nas bolsas americanas são o caminho mais rápido para trazer o tempo livre que você quer, os bens que você sonha, as experiências de viagens e tantos outros sonhos que você tem, para bem mais perto de você. E não somente, óbvio, né, esperar para você aproveitar, entre aspas, lá no final da vida. Até porque a gente não sabe quando é o final da vida. Então, para pensar se isso o que você está fazendo hoje está legal, está funcionando. Se não está, mude. Aproveite as oportunidades que vão surgindo para você. A ideia é materializar o dinheiro que você vai usar para transformar os teus sonhos, então, em realidade. E deixar de ser um espectador da vida dos outros que estão conseguindo tudo aquilo que você queria ter em um tempo, de repente, menor que você. E com, às vezes, menos potencial intelectual, com menor capacidade do que você tem. Isso que é o mais frustrante, não é?
Mas a vida, olha só, ela não entrega aquilo que você sonha. Ela vai trazer para você aquilo que você vai atrás para conquistar. Então, deixe de ler somente sobre a vida de outros e passe a escrever uma história que seja interessante para outros lerem, se inspirarem e também seguirem. Seja um exemplo, é isso que eu estou querendo dizer. Agora vamos lá então para o ponto número 4. Trabalhar menos e ganhar mais. Aqui eu sei que de repente você torce o nariz e vai dizer assim, como que é isso é possível? Eu aprendi que eu tenho sempre que trabalhar mais para ter mais. E de repente também eu acho que você aprendeu que deve dar o sangue ou então perder a saúde pelo trabalho é uma forma de mostrar resultado. Só que olha só o que eu vou te falar. Se você não percebeu, o tempo, se ele é bem utilizado, ele vai trazer para você duas coisas importantíssimas: sabedoria e dinheiro. Isso mesmo. Mas eu disse se bem utilizado, porque se não, leva tudo que você tem, leva a saúde, leva o dinheiro, leva a família. Então a sabedoria da vida e a inteligência dos negócios é cada vez trabalhar menos, mas com mais assertividade. Até porque uma coisa muito simples vai acontecer se você não percebeu ainda. Quanto mais o tempo vai passando, nós vamos fisicamente nos tornando mais fracos. Você já percebeu essa realidade? Pergunta para o seu avô para você ver o que ele vai falar. O ponto aqui é entender a natureza do ser humano. Só que em compensação, essa máquina que está aqui dentro, o teu cérebro, ele é feito para durar até o último segundo da sua vida. Ele vai embora com você, ele é o último que apaga. Então, se você treinar ele e acostumar ele a produzir resultados, ele vai entregar para você até o último segundo aquilo que você está buscando. Por conta disso que é importante você investir aqui, ó, nele. E quando você investe nele, ele automaticamente também vai produzir aquilo que você está buscando. Vamos supor, eu preciso de dinheiro. Todos precisamos. Cada um num nível, cada um tem seus sonhos e projetos e tem um custo para isso. No mínimo tem o custo mínimo do seu dia a dia. Então, o importante é agir de uma maneira, então, inteligente e como nós, seres humanos, fomos criados. Para pensar. Então, aqui nesse contexto, o que a gente deve fazer é descobrir formas diversas de ganhar dinheiro sem se desgastar tanto. E isso o mercado de investimentos ele faz para você. Claro que se você não sabe nada, de repente, sobre esse assunto ou não se sente seguro para investir, só uma dica, de tempos em tempos eu faço uma Masterclass, que é um evento exclusivo, olha, 100% online, 100% gratuito, onde eu explico detalhadamente esse processo de investir desde o zero até a escolha dos ativos para você fazer uma carteira de investimento. E para ter acesso a isso, eu deixo um link aqui na descrição desse vídeo e você pode fazer a sua inscrição. Quando eu tiver a próxima Masterclass, eu te dou um toque. Vai valer muito a pena. Olha só, mas o segredo, então, nesse caso, de investir, ele está principalmente colocar o teu dinheiro daí em investimentos que eles cresçam e te remunerem, a ponto, claro, de você, com o tempo, diminuir e de pouco a pouco o teu ritmo de trabalho e, ao mesmo tempo, aumentando a sua qualidade de vida. Isso é o que é importante, ou seja, aquilo que você está dando valor, aquilo que para você é importante na sua vida. Tua família, teus amigos, você mesmo, óbvio. Então, a ideia é essa, é você diminuir esse teu tempo de desgaste físico para você poder usufruir o teu tempo livre, com recursos, obviamente, para esses pontos que são símbolos de riqueza para você. E eu não estou falando de dinheiro. Então, os valores que você tem, que é a tua família, os teus amigos e, claro, você mesmo. Só como exemplo, veja o que foi, por exemplo, agora eu quero trazer esses exemplos práticos do mercado financeiro americano para você ver assim como as empresas que eu vou citar agora estavam literalmente na tua cara, ou então você vestia elas. Quer ver por que eu estou falando isso? Porque existem crescimentos de investimentos nos últimos 10 anos, por exemplo, no caso da Nike. Você de repente já vestiu ela, uma camiseta, uma bermuda, um tênis, uma chuteira, não sei. Nos últimos 10 anos, ela deu um retorno de 583% para quem investiu. Acredita nisso? Tá na net, tá no Google. Eu estou trazendo essa tela para você, mas você pode consultar lá se você quiser. E se fosse o Google, então, que eu falei para você consultar, a tua escolha, se você tivesse investido nele, tinha te rendido mais de 800%. Olha só o que eu estou te mostrando, não o que eu estou te falando. Mais ainda, e se ao invés de você pagar aquela mensalidade lá do Netflix que você assiste, você tivesse comprado ações então da empresa Netflix, o retorno teria sido de mais de 4.300%. É isto mesmo, isso não é historinha não, isso é realidade. Mas claro,
lá atrás, talvez você não tivesse tido acesso à informação. Então você também não adianta se martirizar. Ah, mas se eu tivesse... Calma, você não tinha acesso ao que eu estou te falando nesse momento. Mas agora você tem. Agora mudou o jogo para você. Então a escolha literalmente é sua. E isso aconteceu no tempo que de repente, eu sei, você estava estudando, estava se matando de trabalhar. Nada do que eu te mostrei, lembre, é história. Mas sim, veja, são exemplos claros de pessoas que de repente lá atrás se aproveitaram dessas empresas que são gigantes, né? E eles saíram simplesmente daquilo que a gente conhece como zona de conforto e mais do que isso, saíram de ouvir aquelas pessoas que dão conselhos que dizem sempre assim, ah, mas é que não dá, não tem como. Sabe aqueles que gostam de ser pedra na frente da vida das pessoas? Ao invés de ajudar tirando as pedras, não, eles se tornam pedras ou eles jogam pedras no caminho? Pois é, porque não adianta nada isso. Você tem que ser um facilitador, não seja um dificultador da vida dos outros. Você não pode ajudar, então não atrapalhe pelo menos. Então seja você a pessoa que dá aquela ideia, use a filosofia da água. Sabe qual que é a filosofia da água? Ela se adapta ao recipiente que ela está. Se você coloca uma água num copo, ela vira o formato do copo. Se coloca água numa garrafa, ela vira o formato da garrafa. Mas se ela está correndo num rio e tem uma pedra no meio, o que ela faz? Ela contorna a pedra e tchau para a pedra, eu tenho que continuar meu caminho, porque eu sei que eu tenho que chegar num lugar maior que é o mar. Ou seja, eu vou desaguar, eu vou criar mais, eu vou me juntar a quem é mais. Cuidado com essa visão míope de quem está no teu caminho. Então olha só, lembre desse detalhe e pense que pessoas investiram e viram seu dinheiro se valorizar absurdamente, como esses gráficos aqui que eu já acabei de te mostrar. Então, empresas como essas aqui que eu já citei, do mercado americano de investimento, tem aos milhares mesmo, tá? Não é pouca empresa. E estão todas à disposição de qualquer um que queira investir e lucrar. Claro, agora você já tem uma visão do porquê investir no mercado americano de ações e mais. Você viu exemplos reais que revelam quão lucrativo ele pode ser. Então, deixe de ser procrastinador, procrastinadora e busque mais informações sobre o tema aqui no canal. Eu já tenho bastante material para te ajudar com isto. E também me deixe saber nos comentários qual é a sua maior dificuldade para investir hoje. Aproveita, dá um like no vídeo e envia para mais alguém que de repente vai se beneficiar desse conteúdo. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!